Bom dia, paz de Deus, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Para vocês que assistem aí os meus vídeos, entram no canal pela primeira vez, sejam todas bem-vindas. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, deixe nos comentários. E hoje eu vou fazer mais uma peça diferente, então vamos lá? Hoje vou fazer um batimão. Não gosto dele muito grande. Vou fazer numa medida com 50 centímetros de altura por 35 de largura. Nesse tecido aqui, ó, de algodão, pé de galinha. São tecidos de panos de prato. Aqui eu já deixei alfinetado, mas depois eu vou fazer a demonstração. Aqui eu vou cortar o meu molde aqui, ó, que vou colocar na parte de cima, então eu vou mostrar como eu vou fazer, tudo certinho. E depois vou deixar na descrição do vídeo. Aqui vou colocar essa faixinha, que depois vai combinar com o guardanapo do vídeo anterior. Aqui eu tenho o meu babadinho, que já fiz aí no canal, né? Num tecido de algodão azul. Aqui eu tenho o meu passa-fita. E tenho o meu lacinho, para acompanhar aquele guardanapo que eu fiz. Vou começar dessa peça aqui. Vou tirar o alfinete para vocês verem como que eu vou fazer a medida certinha para depois eu começar esse batimão. Então, vamos lá? Aqui eu vou achar o meio. Vou colocar um alfinetinho aqui. Sempre gosto com a ponta da agulha para fora. Então, achei o meio certinho. E vou montar as preguinhas, né? Pode passar. Aqui eu dobrei uma preguinha desse lado. Mais outra preguinha desse lado. E vou fazer o tamanho que vou colocar na parte de cima. Então, isso é individual de cada pessoa que quiser fazer o tamanho na parte de cima. Esse vai ser o meu tamanho, só uma demonstração. Que ele tem de largura 35. Então, agora é o tamanho que eu vou deixar. Então, deste lado, fez 2 preguinhas. E deste lado, mais 2 preguinhas. Duas preguinhas desse lado e 2 dessa, voltada para dentro as preguinhas. Aí, a medida ficou certinho aqui. Ela ficou com 18 centímetros. Aqui eu tenho a minha medida, né, que eu vou cortar junto com vocês, para vocês verem, né? Vamos ver se tá certinho os 18 centímetros aqui. Vai ser essa medida. Depois eu vou conferir certinho depois que eu cortar, que ela vai ter que dar certinho aqui dentro, ó.
Aqui eu tenho 16 centímetros de largura por 14 de altura. Vou cortar aqui um retângulo. Fazer essa medida certinho. De novo, 16 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. Dezesseis centímetros de largura por 14 de altura. Esse é o tamanho que eu vou fazer. Mas aqui depois eu vou dobrar 1 centímetro ainda, né? Então eu vou tirar 1 centímetro daqui, ó. Vou até riscar para vocês entenderem que vou usar depois com margem de costura aqui, ó. Então aqui eu vou usar como margem de costura. Já vou deixar dobradinho. Aqui eu vou dobrar no meio. De novo, né? Vou dobrar no meio, que eu risquei aqui o meio. E vou fazer o quê? Para ficar bem certinha a medida aqui. Vou tirar aqui mais ou menos 1,5 centímetros. Vou arredondar essa peça. Estou fazendo junto com vocês para entender. Tirei aqui 1,5 centímetros, vírgula, né? E vou arredondar. Dessa forma aqui, ó. Aqui está o molde. Então, tirei 1,5 centímetro no cantinho, achei o meio. Aqui tirei, deixei 1 centímetro, né? Pra margem de costura. Vou cortar no tecido 2 vezes. Tá dando para entender, né? Que eu deixo tudo bem explicado. E antes de eu cortar lá, ó, eu vou fazer certinho para bater aqui, né? Os 16 centímetros vai ter que dar certinho aqui. Antes de eu cortar lá. Então, aqui está um pouco maior, então eu vou tirar mais um pouquinho, porque essa peça depois vai intercalar por dentro dessa outra. Tirar mais um pouquinho desse lado. Já deixei alfinetado, né? Aí vai dar certinho. Depois aqui eu vou colocar um pendurador de lhós para combinar com o guardanapo. Então, agora eu vou cortar aqui as duas partes e volto já. Aqui eu tenho meu pedacinho que eu vou cortar na parte principal. Mas como eu aproveito todos os meus tecidos, eu fiz uma emenda. Aí o que eu posso fazer? Vou aproveitar meu tecido, vou colocar um passa-fita aqui. Então, vocês podem ver que a gente pode aproveitar tudo que a gente tem, né? Para fazer as nossas peças.
Então, aqui está já a minha parte principal. E na outra parte, também vou usar esse tecido, né? Pra vocês verem como que a gente usa tudo. No final vai ficar bonito. Vou tirar um pedaço aqui pra eu me usar na parte de trás também. Deixa eu pôr lá na mesa. Deixa eu ver qual é o direito, qual é o avesso. Agora que eu vou cortar, né? Só que eu vou deixar uma margem de costura. Porque aqui já tá certinho pra mim colocar na peça, né? Então, eu vou deixar a margem de costura. Porque não é só a costura. Você vai fazer o molde, você vai cortar. Senão vocês também não vão conseguir fazer. Fiz o molde, agora já guardo pra mim, né? Você fez a primeira vez, a gente guarda pra gente usar. Depois fica mais fácil. Vou alfinetar aqui pra mim cortar. Aqui não vou deixar a margem de costura, porque aqui depois... Aqui eu vou deixar já a margem de costura. Meio pezinho de máquina. Então, aqui está a minha parte principal e vai ser esse avesso, porque como eu não tinha mais tecido, eu usei esse mesmo. Se quiser colocar uma manta de aqui, né? Mas eu não vou colocar, eu vou fazer simples mesmo. Então, eu vou deixar alfinetado aqui. Vou deixar essas peças do lado. Vou passar uma costurinha aqui pra firmar. E depois vou fazer a parte de baixo. Depois que eu passei a costurinha de segurança nas pregas, vou vir aqui, né? Esse é o direito, vou virar do outro lado, do avesso, que ele também, o guardanapo também tem o direito. Esse tecido aqui de algodão pé de galinha também tem, né? Que é tecido de guardanapo. O meu avesso... Deixa eu pegar a parte aqui. Vê bem, porque ele tem o avesso, ele tem o direito lesse. O avesso do guardanapo, do batimão, com
o direito do babadinho. Aqui eu já vou tirar, né? Porque vai sobrar mesmo. Sempre deixando sem prega no começo para depois dar o melhor acabamento. Retrocesso. Passei a costurinha, né? Então aqui vai ficar o lado do avesso. Vai no ferro, passa aí para ficar assentadinho, que eu tenho que assentar as costuras. Para você que é iniciante, é muito bom sempre levar no ferro e passar. Que a primeira coisa que a gente aprende quando vai aprender a costura, você aprende que você tem que molhar o tecido, que depois você tem que passar, sempre passando, e quanto a linha sempre ser da mesma corzinha, a linha na costura. São 3 itens que a gente aprende. E quanto a agulha também, eu estou usando agulha mesmo que estou costurando no tapete, porque o tecido não é tão fino, porque se for tecidos finos, a gente tem que trocar a agulha também. Então essas são as primeiras dicas quando a gente entra na costura para iniciantes. Por isso que eu falo, tem que levar no ferro, tem que passar. Passei aquela costurinha, né? Ó como ficou no avesso. Só que eu passei deste lado. Tirei algumas sobrinhas, né? Do meu lese. Esse lese está com... Ele está com 6 centímetros. Antes de eu tirar, ele estava com 7. Agora ele ficou com 6, porque eu dei aquela refiladinha e tirei aquela parte que tem em cima. Vou pegar meu tecidinho aqui. Essa faixinha, depois eu vou deixar na descrição, ela está com 9 centímetros. Mas quando tem essa orelha aqui, ó, eu tiro a orelha também, né? Que eu acredito que todos devem saber que num trabalho, a primeira coisa também a gente tira a orelha. Estou usando o tricoline, esse tecido aqui de bolinha. Então a orelha é a primeira coisa também que a gente tira. É por isso que eu estou demonstrando para vocês. Pode ir no ferro também para iniciantes. Passar tudo bem passadinho, né? E sempre alfinetar. Às vezes eu tiro um pouco para não demorar muito o vídeo, mas tem que passar. Passa do lado de cima. Ah, desse jeito. Passa aqui. Passa desse ladinho. E vai ficar tudo perfeitinho para iniciantes. Alfineta, se você não tiver a prática. Então, são dicas que a gente tem que deixar. Você pode ter certeza que vai dar um bom acabamento, ficar uma ótima costura. Vou colocar a minha faixinha, né? Aqui, eu fiquei na dúvida se eu coloco o branco ou o preto.
Porque se eu colocar o branco aqui também, vai combinar, porque tem o branco. Mas na costura, deixa eu ver que saiu fora aqui. Por como tem o branco, então aqui não vai ter, assim, aquela tanta importância. Mas, se fosse só o preto, seria o melhor eu colocar linha preta. Então, na costura tem tudo a ver. Retrocesso. Não vai ser um batimão muito grande, porque eu já fiz bem grande, do tamanho do guardanapo, 70 centímetros por 50. Eu tenho aí, mas eu achei que ele ficou muito grande. Todos esses pedacinhos que sobram, eu não jogo nada, eu guardo tudo. Que eu trabalho com todos eles. Vou passar uma costurinha de segurança. Sempre, né, passando a mão para que ele fique bem lisinho. Ou alfineta. Não posso ter um trabalho que vai franzir. Vou colocar só aqui um passa-fita, porque se eu colocar dois, a faixinha está pequena, aí vai tampar muito a faixinha, porque ela vai ficar com uns 5 centímetros só de largura. E não é um batimão muito grande. E a parte de baixo do meu trabalho está ficando assim. Já vou tirar as sobras. Até esse pedacinho eu guardo, que depois posso colocar nos lacinhos. Está ficando assim, né? E vou para a parte de cima agora desse trabalho. A parte de baixo está ficando assim. Bonito, né? Aqui, como ele é um batimão, ele não é muito grande. Não sei se eu vou fazer bainha ou se eu vou colocar um enviés. Ainda não defini o acabamento desse trabalho. Agora vou passar a costurinha aqui, essa parte, vou reservar do lado
Aqui vou colocar direito com o direito, alfinetar para passar aquela costurinha de meio pé de máquina na volta toda. Está com a linha branca porque vai ficar por dentro, senão eu tenho que tirar. Não coloquei o pendurador porque eu vou colocar o liosse. Vou ver se pegou bem a costura na volta toda, né? Antes de desvirar, vou dar os meus piques. Nossa, aqui tem um mosquitinho me enchendo a paciência. Já vou passar um veneninho nele aqui. Espera aí que eu vou passar um veneno nele aqui. Estou fazendo o pique aqui, tô na volta toda para desvirar essa pecinha. Vou lá no ferro passar, vincar aqui, né, também, passar, e ele vai ficar assim, né. Depois vou colocar aqui, vai ficar esse modelinho. Vou colocar aqui, e o meu lacinho, ou posso colocar aqui, que aqui ainda vai o liosse, que eu gosto. Poderia até, se eu quiser, por causa desse enfeitinho aqui, colocar aqui o pendurador. Mas eu vou querer fazer com liosse, acho que assim mesmo. Ou aqui, ou então eu posso colocar aqui, ó, nessa parte. Depois eu vou ver o final. Então eu vou lá no ferro agora, eu vou passar. Volto já. Aqui já foi no ferro, passei, deixei aqui meio centímetro, né? Que vai ficar por dentro. Aqui está o meu liosse, que eu vou ver se vai dar certinho para colocar. Então, vamos lá. Aqui, essa peça, eu vou decidir fazer uma bainha mesmo, bem pequenininha. Bem delicadinha essa bainha. Acertar bem aqui, como eu tô fazendo ela bem pequenininha, não posso deixar escapar.
Eu tenho feito para mim batimão 50 por 70, eu achei que ficou muito grande quando eu penduro na cozinha. Então estou testando fazer um menorzinho para ver se eu vou gostar. Estou fazendo aqui para vocês também verem. Bom, vou trocar a linha que acabou a minha linha de baixo. Aqui eu já fiz a bainha. Acho que estou gostando desse batimão menorzinho aqui. Acho que é um tamanho bom. Agora vou colocar aqui, né, na parte de cima, ver se tá tudo certinho. Se o tamanho vai bater certinho, né? Vou alfinetar aqui e já estou finalizando. Aí só vou colocar o liosse. Então deixa eu ver certinho. Acho que é um tamanho bom. Que os meus é muito grande. Eu fazia no guardanapo inteiro e eu não tava gostando muito. Eu falei, eu vou testar um menor para ver se eu vou gostar. Estou gostando. Agora vamos ver se as minhas freguesas também vão aprovar. Já vou ver certinho dos dois lados aqui, né? Para pegar a costura, né? Dos dois lados já. Do lado do avesso, agora vamos pro lado direito. Acho que deu certinho. Vamos lá com a costura.